Graça e paz, querido irmão, querida irmã, como está você nesse dia? Eu espero que muito bem. Como está a sua família? Eu espero que muito bem. Que bom ter você mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 51. Este salmo que tem inspirado muitas orações ao longo dos séculos. Este salmo que tem inspirado muitas pessoas a restaurarem o seu relacionamento com o Senhor através da confissão de seus pecados. Vamos então ao estudo deste salmo? Devocional Kairos. Agora é tempo da Palavra de Deus. Antes de começar, mais uma vez reafirmar o nosso propósito de alcançar e abençoar vidas. Portanto, quem é a pessoa que o Espírito Santo traz ao seu coração no dia de hoje? Envie uma mensagem, encaminhe esse devocional para essa pessoa e diga: meu irmão, minha irmã, eu me lembrei de você hoje, estou orando pela sua vida. Certamente a pessoa que receber essa sua mensagem estará ainda mais satisfeita. Não deixe de fazer isso, não deixe de orar por essa vida. Vamos então ao estudo do Salmo de número 51, está aqui em tela. Este salmo, ele é uma oração de arrependimento e confissão de Davi. Você se lembra do pecado de Davi? Relatado onde Davi, ele, na condição de rei, ele deveria estar na guerra, mas ele, na verdade, ele resolve ficar no palácio. Em um momento onde ele estava ali desapercebido, ele olha ao redor do seu palácio e vê uma mulher tomando banho, a Batseba, e ele deseja essa mulher que era casada com um dos seus oficiais. E ele então adultera com essa mulher, dessa relação nasce um filho e a partir daí muita coisa complicada acontece, porque Davi, a primeiro momento, ele tenta esconder o seu pecado e ele então colabora para a morte do soldado Urias, marido de Batseba, e a partir daí ele entra em profundo sofrimento porque ele conseguia esconder o seu pecado da população, do povo, mas ele não conseguia esconder o seu pecado de Deus. E isso fala muito sobre nós. Nós muitas vezes conseguimos esconder as nossas mazelas das pessoas ao nosso redor, mas nós não conseguimos esconder de Deus e não conseguimos esconder de nós mesmos. E isso começa a fazer muito mal para nós, porque o pecado faz separação entre nós e Deus, e somente a confissão de pecado para trazer a restauração. Então nós vamos aprender aqui como que Davi descansou em Deus através da confissão de seu pecado. O comentário bíblico latino-americano traz uma afirmação importante sobre esse salmo, na realidade duas. A primeira é que este é o quarto e o mais conhecido dos 7 salmos penitenciais, que é o Salmo 6, 32, 38, 102, 130 e também 148. E a segunda informação importante aqui a respeito do contexto histórico da época de Davi é a seguinte: até a ocasião de seu arrependimento pela confrontação do profeta Natã, destaca a grande diferença ética entre Israel e outros povos antigos. Naquele tempo, os reis tinham todo o poder para possuir uma mulher casada, matar o marido e ficar impunes. Nenhum profeta havia se atrevido a julgá-los. Na ética bíblica, porém, tanto os reis e nobres como os pobres são responsáveis perante Deus por qualquer falta contra o próximo. Então nós enxergamos desde o Antigo Testamento essa preocupação ética de Deus em relação ao seu povo. Os reis tinham que prestar contas das suas atitudes e qualquer outra pessoa deveria prestar contas das suas atitudes que ferissem o próximo. Não é porque Davi era rei que ele ficaria impune diante de Deus. Então nós percebemos Deus estabelecendo uma cultura de amor ao próximo desde o Antigo Testamento e vem ensinando isso e vem ampliando cada vez mais esse dever de amor e cuidado ao próximo. Vamos então à leitura do verso 1, que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Aqui Davi, ele está em um grito de socorro a Deus, clamando a Deus para que Deus purifique o seu coração. Ele não aguenta mais essa dor que o pecado lhe causa, essa culpa a todo momento bate à porta da sua consciência, o trazendo profundo sofrimento. E nós já lemos, já estudamos outros salmos aqui em que Davi expressa essa sua dor a ponto de ele dizer que até os seus ossos doem por causa da culpa
do seu pecado. E aqui é uma grande verdade: quem já teve uma plena comunhão com Deus não consegue ficar muito tempo distante dessa comunhão com o Senhor. Se alguém provou da majestade, da presença de Deus, não consegue ficar muito tempo distante. E certamente assim aconteceu na vida de Davi, um homem que viu as maravilhas de Deus sobre a sua vida, agora se vê separado da presença de Deus por causa do seu pecado. Isso traz ainda mais sofrimento. E aqui ele percebe que a confissão do seu pecado, o arrependimento, é o caminho para a cura. E essa verdade se aplica também à minha e à sua vida, querido irmão, querida irmã. Nós devemos continuamente estarmos nos arrependendo dos nossos pecados e confessando diante de Deus para que nós encontremos o descanso que vem do Senhor. Isaías capítulo 59, verso 12, traz uma afirmação importante a respeito dos pecados. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. É o que diz a parte A do verso 12 de Isaías 59. Os nossos pecados testemunham contra nós. Quanto mais coisa errada a gente faz contra o Senhor, mais esses pecados testemunham contra nós e produzem ainda mais sofrimento. Mas agora vamos à segunda parte, onde Davi ele faz a confissão a Deus. Verso 3 até o verso 6, acompanhe comigo em tela, ele diz o seguinte: pois eu conheço e reconheço as minhas transgressões. Parêntese importante aqui: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Perceba que Davi ele tinha essa conduta de não transferir o seu pecado a outras pessoas. Ele não transfere a sua culpa para ninguém. O primeiro bom caminho em relação ao arrependimento, à confissão de pecados, é assumir aquilo que é a sua culpa. Você assumir naquilo que você errou. Assim Davi o fazia, e esse exemplo deve permanecer também na nossa vida. Diz o verso 4: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi ele não se vitimiza diante de Deus, ele reconhece que está errado, reconhece que mereceu o juízo de Deus sobre a sua vida. Isso demonstra arrependimento, né? Demonstra uma pessoa que realmente está reconhecendo a sua culpa e realmente está buscando um conserto. Verso 5, verso 6 diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Então Davi agora confessa o seu pecado. A única forma de obter alívio é através da confissão de pecado, e ele sabia muito bem, por isso faz a sua confissão de pecado de coração aberto, não transfere a sua culpa para ninguém. A terceira parte aqui, Davi agora faz um pedido de perdão. Ele continua o seu pedido de perdão, mas não só isso, ele pede para que Deus purifique também o seu coração, que Deus limpe o seu coração, limpe a sua alma dessa culpa. O verso 7 até o verso 9 ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Que Davi está dizendo Deus, perdoa, mas não só isso, não só me perdoa, mas tira também esse sentimento ruim que está dentro de mim, me purifica, me limpa. Querido irmão, querida irmã, eu não sei de você, mas eu sou apaixonado com este salmo. Este salmo é muito lindo a forma com que Davi, um pecador, chega diante de Deus, um Deus santo, e não tem vergonha de expor a mazela do seu coração, a mazela do seu pecado, e ele expõe com sinceridade e busca esse perdão da presença de Deus. É muito bonito de ler esse salmo. E ele diz aqui no início do verso 7, purifica-me com hisopo. O que é o hisopo? O hisopo era uma planta muito cheirosa usada na purificação judaica. Dentro dos ritos judaicos, era uma planta usada como instrumento de purificação. O que ele está dizendo com essas palavras é: Deus, livra-me, perdoa, mas não só isso, mas livra-me dessa culpa, limpa o meu coração, limpa a minha consciência dessa culpa, limpa a minha alma, Senhor. Agora, a quarta parte deste salmo, o verso 10 até o verso 13, ele faz um pedido de restauração. Ele pede para que Deus agora restaure a sua condição, porque ele sabe que por causa do seu pecado, a sua condição de vida ela foi degradada. Então ele agora pede essa restauração da parte do Senhor. Verso 10 até 13, ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável.
Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Davi entendeu a necessidade de que nós precisamos ser perdoados, mas não só isso, nós precisamos também sermos restaurados de tudo aquilo que o pecado produz em nós. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós compreendemos que imediatamente nós somos perdoados dos nossos pecados. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Isso é um ato único. A salvação é um ato único. Mas nós ainda precisamos de mais da parte do Senhor. Nós precisamos ser santificados, ou seja, nós precisamos que Deus trabalhe em nosso coração, em nossa vida, de tal forma que nós venhamos a nos desprender das mazelas causadas pelo pecado e sejamos a cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Esse é o processo de santificação. Ele não é um ato, ele é um processo. A santificação, ela acontece na vida da pessoa que crê em Cristo Jesus, e a cada dia mais essa pessoa se torna mais santa. Ela vai sendo cada vez mais purificada daquelas mazelas do passado. Essa é a santificação, e a cada dia nós crescemos mais em santificação. É como se fosse uma escada, que a cada dia nós vamos aprendendo e subindo um novo degrau, melhorando cada dia mais. Assim acontece a santificação na vida do crente. Por isso ninguém chega a Cristo Jesus perfeito. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus e fica pensando, eu tenho que resolver muita coisa na minha vida antes de entregar a minha vida ao Senhor Jesus, antes de frequentar uma igreja, eu tenho que primeiro resolver a minha vida, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de praticar as coisas que eu pratico. Não. Confesse a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, entregue a sua vida a Cristo Jesus, e aí sim permita que Jesus te ajude nessa santificação, que Jesus te ajude a ser liberto desse peso do pecado que está em você. Ninguém chega pronto a Cristo Jesus, ninguém chega santo a Cristo Jesus, porque do contrário nem precisaria dele, né? Então todos precisamos chegar a Cristo Jesus com humildade, assim como Davi, reconhecendo a nossa mazela e pedindo para que Deus restaure o nosso coração, para que Deus nos transforme a cada dia, para que Deus nos santifique na sua palavra a cada dia. Vamos então à quinta parte aqui deste salmo, verso 14 até o verso 17, já quase finalizando. Agora Davi, ele fala de entrega e serviço a Deus, porque quem é restaurado por Deus deseja servir a Deus cada vez mais e melhor. Ele diz no verso 14: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então Davi deseja servir a Deus, mas ele não quer servir a Deus de qualquer forma. Davi não quer comparecer ao templo e simplesmente oferecer sacrifícios a Deus por oferecer. Davi quer entregar por completo o seu coração diante de Deus. Parafraseando, o que Davi deseja é adorar a Deus em espírito e em verdade. E esse é o chamado de Deus a cada um de nós. Deus não quer que nós compareçamos a um templo simplesmente por comparecer. Deus não quer que nós fiquemos fazendo sacrifícios em nome dele. O que Deus quer de nós é obediência. O que Deus quer de nós é um coração entregue à sua vontade. O que Deus quer de nós é santificação a cada dia, mortificação da nossa carne, uma entrega completa à vontade de Deus. É isso que Deus deseja de cada um de nós, e Davi, ele também entendeu isso. Vamos agora à última parte desse salmo, já finalizando. Davi agora intercede por Sião, versos 18 e 19, ele diz: por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Davi, ele intercede pelo povo de Deus, ele pede para que Deus derrame as suas bênçãos sobre o povo de Israel, e essa é uma qualidade também dos salvos. Aqueles que encontram o perdão de Deus,
eles intercedem a Deus também por aqueles que estão ao seu redor. O seu desejo é de que aqueles que estão sobre o seu redor, aqueles que estão sob a sua liderança, sejam também abençoados por Deus. E assim também deve ser o meu e o seu posicionamento. Nós devemos constantemente estar intercedendo, pedindo a bênção de Deus, não só para nós, mas principalmente por aqueles também que estão ao nosso redor. E já finalizando, querido irmão, querida irmã, eu quero deixar aqui 2 perguntas sobre este Salmo 51 para sua reflexão. Primeiro, como este salmo ele pode de alguma forma colaborar ou melhorar o seu relacionamento com Deus? O que este salmo leva a você mudar na sua vida? Como este salmo pode influenciar nas suas orações, no seu pedido de perdão a Deus, na sua confissão de pecado a Deus? E a segunda pergunta, como este salmo ele pode ajudar você a ajudar outras pessoas que estão em condição de sofrimento, que estão em condição de afastamento de Deus por causa do seu pecado? Reflita sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Permitindo o Senhor, eu retorno agora de novo na próxima semana com o nosso Devocional Kairos, que está aqui no canal. Lembrando mais uma vez, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da manhã. Permitindo o Senhor, eu retorno em breve. Até lá.